no nosso novo templo e precisamos hoje deslocar 1000 cadeiras de lugar e conseguimos fazer em 20 minutos. Ok? Ou seja, aqui tem homem. Glória a Deus. Muito obrigado por participar. Próximo sábado, 18h30, temos uma reunião para jovens e adolescentes muito abençoada. E no dia 19 de maio, nós vamos ter aí o encontro de solteiros. Aí os solteiros sabem como funciona já, e que Deus continue nos abençoando. Eu acho que é isso de anúncio. Abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo 10, verso 38. Essa é uma mensagem que está no meu coração já há alguns dias. Eu falei no evento de casais lá no sítio dela, e eu quero refletir com vocês. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Vamos começar por aqui e entendermos algumas coisas importantíssimas de um relacionamento que precisa ser forte. Ele precisa ser firme e ele precisa ser sério. Ok? É um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus e a caminhada com Deus não é uma prova de velocidade. Ela é uma prova de resistência. Ela não é para fracos. Ok? Jesus tenta explicar isso quando tem muita gente tentando andar atrás dele, e ele nota que a multidão é muito grande. Então ele vira para a multidão e diz: eu preciso explicar algo a vocês. Se vocês desejarem vir após mim, vocês vão precisar negar a si mesmo, vocês vão ter que aborrecer, certo? Seus relacionamentos anteriores. Jesus começa a explicar que mais do que querer seguir a Jesus ou segui-lo, nós precisamos estar preparados. Esse é um texto em que Jesus está passando por Betânia e uma mulher chama Jesus para ir à casa dela. Seu nome, Marta. Por que é que Marta quer receber Jesus? Qual é o interesse de Marta em ter Jesus na sua casa? Jesus já estava se tornando conhecido. Jesus estava migrando de um ministério ordinário para um ministério extraordinário. As pessoas já o acompanhavam. Ele já arrebanhava uma multidão. Jesus já estava fazendo alguns sinais. Então, provavelmente, pautado nessas informações, Marta quer receber Jesus na sua casa. O que ela quer? Ela tem o interesse de receber alguém famoso. Ela tem o interesse de receber alguém poderoso. É isso. É apenas isso. O que Marta pensa é que o relacionamento com Jesus é simples. É como qualquer outro. Receber Jesus na sua vida, na sua casa, é como receber um pastor, é como receber um chefe, um amigo. Marta jamais imagina o preço que ela vai pagar para o relacionamento que ela está intencionada ou interessada em manter. Ela leva Jesus, tá certo? E o recebe ali. O que ela sabe sobre ele? Nada. Quem ele é? Alguém que anda curando os outros, que tem uma boa palavra, alguém poderoso, famoso.
Então talvez Marta queira de fato o reconhecimento, sabe? É legal dizer que está com Jesus, é legal dizer que é servo dele, falar para meus vizinhos que Jesus foi lá na minha casa, vai ser bacana, vai ser interessante, vai ser legal. E é apenas isso que Marta tem, um interesse. Marta não para calcular o quanto isso vai lhe custar, o quanto isso vai exigir dela, porque normalmente as pessoas não fazem esse cálculo. A Bíblia nos alerta a termos cuidado. Quem quer construir uma torre, antes de construir, faça os cálculos dos seus recursos, para ver se dá para ir até o fim da construção, para você não parar no meio da construção, ficar aquela coisa inacabada, as pessoas que passarem dizer, ela começou, mas não conseguiu terminar. Se for a batalha contra um outro exército, dá uma olhada para ver se o seu exército é compatível com o outro exército. Então, antes de entrar na guerra, descubra, faça os cálculos. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro recebendo biblicamente as instruções que o ideal seria calcular se dá para levar Jesus de fato para a nossa vida. Para não correr o risco que ao invés de honrá-lo, venhamos a desonrá-lo. Para que ao invés do nome dele ser glorificado através da nossa vida, o nome dele vire chacota por causa da nossa postura inadequada. Saber o quanto custa é importante. Para Adão e Eva, o paraíso custava a obediência, e para eles ela foi caro demais, e eles não tiveram como pagar. Inúmeras vezes nós vamos ver pessoas, a instrução dada a todos quando vão invadir Jericó é: não leve nada. É a primeira batalha, tudo aqui será consagrado ao Senhor. Mas um homem olhou e viu umas capas, ele viu uma prata, ele viu uma taça de ouro, e não deu. Ele teve que pegar aquilo para ele. O preço para algumas pessoas é altíssimo. Então, se você planeja servir Jesus, eu vou te dar uma dica, é apenas um conselho: vá devagar, não tenha pressa. Descubra se você é capaz de pagar o preço, e eu já vou te mostrar que preço é. Marta não tem a mínima noção. Jesus está passando na rua e ela diz: eu quero receber o Senhor na minha casa. Então tá bom, vamos lá, eu vou para a sua casa, Marta. Jesus chega à casa de Marta. Quando Jesus chega à casa de Marta, Marta descobre que Jesus leva consigo 12 discípulos. A casa de Marta agora está lotada. Será que Marta imaginou que seria assim? Será que ela estava preparada para receber todos os discípulos? Parecia mais fácil. Mas quando se leva Jesus, leva um novo estilo de vida. Quando se leva Jesus, leva-se o requerimento de mudar seu vocabulário, de muitas vezes mudar suas vestimentas, muitas vezes mudar suas companhias, mudar sua maneira de fazer negócios. Vai haver uma mutação, uma transformação na sua vida, ou pelo menos é o que a presença de Jesus exige. Marta não sabia nada a respeito de Jesus. Então, quando Jesus entra na vida dela, o texto diz que ela está atrapalhada. Ela tem muita gente na casa dela. E agora, aquela responsabilidade ficou muito grande. Será que ela sabe e tem condições de pagar? Isso pode ser adaptado para muita coisa.
Você quer casar? Descubra primeiro o quanto custa economicamente. Descubra depois o quanto custa emocionalmente. Vai descobrindo o quanto custa para ver se essa mudança que vai acontecer na sua vida, de uma vida singular para uma posição no plural, requer de você aquilo que você está disposto a pagar ou não. Você quer ter filhos? Tá bom, mas descubra antes de tê-los. E é assim que funciona. Pessoas que não são capazes de avaliar as coisas antes, estão muito propensas a se perderem no percurso. E ao invés de vir a glória sobre ela, o que vem é a humilhação. Então agora, aqueles homens se sentaram na casa de Marta, e Marta então começa a preparar as coisas. Verso 40. Coloca, por favor. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. A palavra distraída não é relapsa. Não. Marta não está no mundo da lua. Não é esse tipo de distração. Marta está focada. Ela está focada na comida. Ela está focada de que Jesus seja bem servido com o que ele traz, aqueles que ele traz com ele. Marta está mexendo, envolvida, e bota comida aqui, e bota prato, e bota isso, e bota água para eles se lavarem, e como é que estão, onde é que estão as coisas. Marta está recebendo Jesus segundo o seu modelo. Para ela aquilo é importantíssimo, foi ela que convidou. Para uma mulher convidar, certo, e não receber bem, é uma vergonha. Então Marta está ali envolvida em tudo aquilo. Ela está preparando, porque ela convidou Jesus para comer, e ela tem que preparar a comida, e a comida é importante, sim ou não? E comida para 12 homens dá trabalho, sim ou não? Pois é. O que Marta está querendo oferecer é importantíssimo, mas não é prioridade. A prioridade não é a comida. A prioridade é o ensinamento, é a palavra. A comida é prioridade para Marta, mas ela convidou Jesus. E quando Jesus entrou na casa de Marta, certo? O importante, na verdade, passa a ser ele, e não mais ela. Só que ela não sabe lidar com Jesus. Marta, ela não entende dos valores de Cristo. Então, se você não entende dos valores de Cristo, o sexo antes do casamento para você pode ser mais significativo para você. E caminhar com Jesus e ter que ter uma vida de celibato antes do casamento, talvez não seja um preço que você tenha como pagar. Então tá bom, a gente entende isso. Você casou, é isso. Mas você é alguém que quer viver uma vida paralela, ok? Num relacionamento extraconjugal. Mas preste atenção, mas para andar com Cristo, isso é complicado. Não, mas eu não estou afim de pagar esse preço. Mas vamos lá, para andar com Jesus, agora você vai ter que orar, pedir direção a Deus, ler a Bíblia, jejuar. Ah, mas essas coisas aí, isso é um preço muito alto para eu pagar. Eu estou afim de dar dinheiro. Eu posso dar dinheiro? Se eu der dinheiro, assim, tá, se a minha oferta for boa, eu posso ter uma amantezinha? Se o meu dízimo for alto, vocês toleram, assim, eu tomar uma birita, dar uns tequinhos, fazer uma fofoquinha? Eu quero saber se tem uma permuta boa para eu fazer. Porque eu sei o que eu posso dar, mas eu também sei o que eu não estou afim de entregar. Porque esse preço que você quer cobrar, Bíblia, eu não estou afim. Jovem rico, Jesus, eu quero saber como é que entra no teu reino. Jesus disse, conhece os mandamentos? Ele diz, conheço e pratico desde da minha mocidade. Mas Jesus disse, mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que tu tens,
dá aos pobres, terá um tesouro no céu, depois você vem e ele me segue. O jovem rico falou, aqui ó, para o senhor que eu vou fazer isso. Não estou a fim de fazer, esse é um preço que eu não quero pagar. Então Jesus disse, então tá bom querido, segue a sua vida, eu sigo a minha, porque eu não baixo a régua do meu reino para você entrar nele. Se tu está acostumado com um pastor que baixa a régua para entrar, que tolera isso ou tolera aquilo, comigo funciona diferente, é o que Jesus está explicando. É assim que funciona. Marta agora está descobrindo que entrou na casa dela alguém que tem valores diferentes do dela. Então Marta está atrapalhada. E vamos dar licença. Ela tem todo o direito. Espera um tempinho até ela ajustar. Porque ninguém aprende a conviver com Jesus da noite para o dia. Você vai entrar falando palavrão, às vezes fumando uma carteira de cigarro, depois fuma só uns 3, depois uns 2. Você entra falando palavrão. Quem aqui não falava um palavrãozinho? Atira a primeira pedra. Hoje, você ainda continua chutando o pé da cama. E lembra o que você falava? Só lembra, como disse o Osia. Lembra? Hoje o que você faz? Sangue de Jesus tem poder. Ah, Satanás dos infernos. Glória a Deus. Deus é bom, hein? Aleluia. Sangue de Jesus tem poder. Nossa. O que é isso? Isso é a nova administração. Entrou alguém que está administrando. Ok? Então preste atenção. Marta está convivendo com isso. Ela está lá. A comida era importante, sim ou não? Sim ou não? Isso. Mas o que era a prioridade? Ouvir a palavra, sim ou não? E Marta está atrapalhada com isso. Ela ainda está ajustando. Quando eu entrei para a igreja, eu tomava uma cervejinha. Eu comprava, Cláudio, e levava para casa. Lá em casa. Só eu e Deus. Eu comecei assim. Tá certo? Depois o Espírito Santo foi falando, meu filho, nesse não vai rolar. Eu falava, mas os outros bebem, mas você não vai beber. Por quê? Porque você não vai. Porque o relacionamento com Deus é personalizado. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? O Noé era homem de Deus, sim ou não? Isso. Noé desceu da arca, o que ele plantou? Um pé de quê? De uva. Colheu a uva, sim ou não? Amassou a uva, sim ou não? Fermentou o suco, sim ou não? E chapou no coco. Ficou pelado. Estão gravando isso não, né? Liga isso aí se tiver. Só mensagem só pra gente. Sim ou não? Ficou pelado dentro da tenda. Deus falou alguma coisa com ele? Vai botar uma roupa? Deus falou sim ou não? Não. Aí quem é que vem? Sansão. E Deus falou para o pai do Sansão, esse menino não pode comer nem uva. Sansão era homem de Deus, sim ou não? Podia comer uva? Podia tomar vinho? O Noé era homem de Deus? Tomava vinho? Vou acabar desviando os irmãos aqui na igreja. O relacionamento é personalizado. Tem coisa que um pode fazer e o outro não. Para de olhar para a vida do outro e descubra o que Deus quer fazer na sua. Você está entendendo? A sua vida tem que se tornar mais interessante para você do que a vida do outro. Para e pensa. Agora, a Marta está descobrindo isso. E Marta não gostou não. Porque quando ela olhou para tanta coisa que ela achava importante, ela olhou para a irmã dela, a tal da Maria. Onde é que Maria está? Sentada. Uma mulher para gostar de estar sentada. Tinha que ter casado com Eli, porque é outro homem que... Lá no Velho Testamento, nunca vi um homem para gostar. Morreu sentado o cara, sabia? Caiu para trás e quebrou o pescoço. Depois você vai ler, que a Bíblia é muito engraçada. A Maria está sentada e Jesus está pregando. E lá está Maria, ó. E Marta, arruma isso, arruma aquilo. Marta olhou para Maria. Nossa. Maria podia me ajudar, né?
Verso 40. Está aí, ó. Marta, porém, andava distraída em muitos, e aproximando-se, disse: Senhor, ela está conversando com quem? Está conversando com quem? A casa é dela? Sim ou não? A irmã é dela? Mas ela vai conversar com quem? Jesus, o senhor não está vendo Maria? Eu aqui, trabalhando igual uma doida, entendendo? Preparando tudo, e a Maria sentada aí. Se Maria vier me ajudar, a gente divide o serviço, fica melhor, sim ou não? Marta falou para Jesus: Jesus, olha, eu estou precisando de uma transformação na minha casa aqui. Transforma a mente de quem? De Maria. Faz Maria entender que o que eu estou fazendo é importante para quem? Para Marta. Importante para o discípulo também, sim ou não? Importante para Jesus também, sim ou não? Era comida. Mas ela jamais imagina ouvir o que Jesus vai dizer. Verso 41. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é. Verso seguinte. E Maria escolheu a qual? Olhe para mim. Marta queria que Maria mudasse, sim ou não? E Jesus diz que quem tem que mudar é quem? Isso. Jesus diz para Marta: Marta, olha aqui. Uma coisa só é necessária nesse momento. Eu entrei aqui para falar, para ensinar, e Maria sentou para ouvir. Você deveria estar sentada junto com ela. Ouviria eu falando para todos, depois Maria se levantava com você e nos servia. Porque comer é importante, mas aprender a obedecer é prioridade. Nós precisamos entender o que é prioridade. Para quem? Para mim e para quem eu sirvo. Porque às vezes o que é prioridade para mim não é prioridade para o meu Deus. E aí nós vamos ter problema. Porque Marta está de olho no que é prioridade para ela. E ela está tão presa naquilo que ela vai até Jesus e fala para Jesus a respeito de sua prioridade. E a sua prioridade diz: mude Maria. E Jesus disse: não, quem tem que mudar é você. Porque é assim que a gente faz. Quando a prioridade é minha, quem tem que mudar é minha mulher, meu irmão. Quando a prioridade é sua, quem tem que mudar é seus pais. Dependendo de quem for a prioridade, você fica cego. Por quê? Porque você enxerga o que você trata como prioridade. E muitas vezes o que é prioridade para você não é para Cristo. Você está numa discussão com a sua esposa, às vezes numa situação, o que é prioridade para você? Conquistar a razão. Então essa briga vai durar bastante tempo, porque você vai atrás da sua prioridade. E é assim que funciona. Mas tudo que Marta está vivendo, ela está vivendo bem atrapalhada. Por quê? Porque ela está no início de um relacionamento. Então no início do relacionamento a pessoa se atrapalha com o vocabulário, ela se atrapalha com a roupa, ela ainda tem amizades atrapalhadas, seus negócios ainda estão meios conturbados, você está entendendo? Seu nome ainda não está limpo, essa pessoa ela ainda está muito atrapalhada com isso. E Marta está vivenciando isso. O que ela está descobrindo é o que é importante, o que é prioridade, é quem é que vai determinar as coisas agora na sua casa. Tá bom.
tá certo? As coisas vão seguir. Mas o tempo passou e nós vamos sair de Lucas para João. João 11, verso 3. Agora o tempo passou. O relacionamento se estabelece. E agora Lázaro ficou doente. A doença do Lázaro se agravou. Marta começa a notar que Lázaro corre risco de morte. Seus recursos não funcionaram. Então, para onde Marta vai? Para seu relacionamento com Jesus. Ele pode curar, então ele é nosso amigo, frequenta a nossa casa, é parceiro, ama meu irmão, minha irmã, é íntima, eu também. Então vamos chamar Jesus para vir aqui. Ele vem, ora por Lázaro, Lázaro fica bom e está tudo certo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Chegou a hora de descobrir que tipo de relacionamento é esse. Ele é de mão única ou de mão dupla? Esse é um relacionamento onde eu só me dou, onde tem horas que eu dou e tem horas que eu recebo. Já vimos que Marta está bem disposta, não apenas a receber Jesus, mas a ser repreendida por ele. Marta foi capaz de ficar quieta diante de uma repreensão. Marta, eu estou aqui, a prioridade não é o que você está fazendo, é o que eu estou fazendo. A prioridade não é o que você quer, é o que eu quero. Maria escolheu a boa parte de sentar aqui e provavelmente Marta também depois sentou. Mas agora, o Lázaro está doente. Então, as irmãs mandam chamar Jesus. Está aí, ó. Suas irmãs mandaram dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu... Vamos ver o que aconteceu, verso 4. Jesus, ouvindo isso, disse o quê? Esta enfermidade não é mas para a glória para que o Filho de Deus seja por ela. Jesus disse isso para quem? Para quem Jesus disse? Me ajuda aí, gente. Pus discípulo, que Marta está lá em Betânia. Quando o mensageiro chegou, Jesus falou para o discípulo: ó, essa enfermidade do Lázaro aí, ó, fichinha. Isso não é para a morte, não. Isso é para que o meu nome seja glorificado. O pessoal falou: tranquilo. Beleza. E Marta está lá. Marta está tranquila? Lázaro está ficando pior a cada momento? Jesus foi? Foi não. Bota aí o 5. Ora, Jesus amava quem? Eu gosto dessa ordem. Amava quem? Amava quem depois? A sua irmã Maria, e amava a... Presta atenção, na escala ali, Marta vem primeiro, porque pensa numa mulher poderosa, a Martinha. Jesus amava Marta, porque Marta era, sabe, uma referencial de relacionamento firme, forte. Só que ele amava a Marta, a sua irmã Maria, e amava a... E olha o verso 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde? Isso, Jesus falou: não vou. Deixa lá o Lázaro. E a Marta está lá. Segura aí, Lázaro. Ei, está vindo aí, ele está vindo. Mandei falar: amigo nosso, pô, assim, ó. Jesus. Isso, Lázaro. Morre não, hein? Isso. Não vem ainda não, mas já vem. Olha, quem virar lá eu te falo. Segura aí, Lázaro. Seguro. O Lázaro não morreu? Está lá, ó.
Verso 7. Olha como é que o negócio desenrola. Depois disso ele diz aos discípulos o quê? Vamos outra vez para a Judéia. Olha o que os discípulos disseram. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Nem o discípulo estava a fim de ir, porque lá era perigoso. Aí Jesus vai fazer uma explicação, que eu também não preciso ficar lendo tudo. Bota o 9, rapidinho, só para eles verem. Olha lá, está lá. Ó. Luz do mundo, próximo. Isso. Agora bota o outro, que é o que interessa. Isso. Falou disso o quê? O que Jesus disse? O nosso amigo Lázaro dorme e eu vou. Os discípulos ficaram tranquilos. Olha o que os discípulos disseram. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo, está dormindo. Graças a Deus que Lázaro está bem. Dormindo. Verso 13. Mas Jesus dizia isso da sua. Eles, porém, cuidavam de que falasse do repouso do. Aí Jesus, no verso 14, falou o quê? Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está. Psiu. Pensa na Marta. Pensa. Marta agora olhando. Porque é assim, a gente encara a Bíblia com romantismo. Ai, sabe? Pensa, Marta. O Lázaro morreu, Jesus foi? Sim ou não? O Jesus foi no velório? Jesus foi no sepultamento, no enterro? E pensa. Marta, amigo nosso, né? Vem não. E ele falou para o discípulo lá, o Lázaro morreu. Eu imagino o discípulo falando: coitada da Marta, hein? Não foi porque não quis, não foi, Judas? Foi. Eu até queria. Falou, chega lá falar com a Marta. Por mim eu vinha, Marta. Mas eu não sou o chefe da equipe. Ele quis vir não. Ainda ficou 2 dias atrasando, morrendo lá. Lázaro morreu. O Lázaro estava morto. Verso seguinte. Folgo por amor de vós, que lá não tivesse, para crer. Agora vamos ter com ele, com o defunto. Verso 16, irmão, me ajuda aí. Disse, pois, o discípulo de Jesus é um mal barato. Pensa numa turma que tinha tudo para dar errado. Só Zé Ruela. 2 filhos do trovão, o Tiago com o João, que arrumavam uma encrenca danada. Um falou para Jesus: quando o senhor entrar no teu reino, o senhor deixa eu sentar de um lado e meu irmão do outro. Pedro já perguntou logo: e eu sento onde, maluco? Quero saber. Jesus aqui foi fazer uma terapia de grupo para consertar o troço. O discípulo ruinzinho. Certo? Olha lá, vamos nós também para morrer com ele? Bota o 17. Chegando, pois, Jesus achou o quê? Achou que já havia, que estava na 4 dias morto. E quem é que vem chegando? Em Betânia. Tranquilo. Eu imagino os discípulos. Não tem cara para olhar para Marta. Alguém avisou a Marta: Marta, Jesus está chegando. Ah, meu irmão, quando falaram para Marta: Jesus está chegando, Marta não quis nem saber. Já levantou e ó, foi na direção, já foi de voadora. Falou: se o senhor estivesse aqui, meu irmão, tinha morrido não. Em outras palavras, o dia que o senhor veio para fazer lanche, cheio de crente, eu fiz comida. Ainda falou que era mais importante sentar. Falou que eu estava errada. E eu tolerei. Tudo isso. Agora, poxa, também tem comida não. Agora vai na casa do outro lá, ué. Porque você notou que tem gente assim? Basta acontecer aquilo que não estava preparado, que Jesus vira vilão. Nos abençoou a vida inteira. Acontece alguma coisa e agora eu não quero mais, está decepcionado?
Jesus também deu mole para Marta, não. Aí, Martinha, segura a onda, querida. Aquele que crê em mim, filha, ainda que esteja morto, viverá. Marta falou, não vem com essa não. Eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas eu queria meu irmão aqui agora. Note que a conversa está nu. A conversa de íntimo. Não é desrespeito, é intimidade. Você está entendendo? Marta está falando para Jesus o que sente. E Jesus está explicando para ela quem ele é, o que ele pode. Você está entendendo? É isso. Agora o relacionamento de Marta está mudando de nível. E Marta falou, Jesus falou, ai Martinha, vamos lá ver no sepulcro. Vai lá e chama Maria. Uma mulher para gostar de sentado. A miserável ainda está sentada. Chama Maria. E fala para ela ir para o sepulcro, que nós vamos para lá. E foram para o sepulcro. Eu imagino Marta. Podia ter vindo aqui antes, né? Agora falou que ia no sepulcro, 4 dias. E aí, Marta? Eu consigo pagar. Não era isso que eu queria não, mas meu relacionamento com ele é forte o suficiente para sobreviver a isso. Meu irmão morreu, mas a minha fé não. Não aconteceu como eu esperava, mas ele continua sendo o Filho de Deus para mim. A porta da minha casa continua aberta para ele. É esse tipo de relacionamento que eu estou falando. É gente que está preparada para viver qualquer coisa. Não é se decepcionar não. A gente não pode se dar o luxo disso não. Aí Jesus chegou lá no sepulcro. Todo mundo chorando. E Jesus não chorou? Às vezes eu fico pensando, por que ele chorou? Que se fosse eu ia falar, para de chorar, gente. Cheguei, pô. Esse cara sou eu. Não é? Eles viram todo mundo chorando, Lázaro amado, aí ele chora. E ele olha para quem? Para quem ele olha? Para Marta. Diz, Marta, manda tirar a pedra, filho. Olha quem ele manda, a Marta. Manda tirar a pedra, Marta. Manda. Marta falou para ele, deixa quieto, Jesus. Mexe com isso não. Já está cheirando mal. Tá bom, não deu para chegar, não deu. Eu sou madura o suficiente para entender que nem tudo vai acontecer segundo o modelo cujo qual eu esperava. Eu estou habilitada a continuar servindo e adorando o Senhor, a continuar tendo a minha casa aberta, a orar, a jejuar, a crer que o Senhor é o Filho de Deus, mesmo com meu irmão morto. Meu relacionamento com o Senhor está acima das minhas perdas particulares, Jesus. Não precisa mexer com a pedra. Jesus diz, manda tirar a pedra, Marta. Tira a pedra e deixa o restante comigo. Marta falou, tira a pedra. Pode tirar a pedra, cara. Ele mandou tirar, tira. Mas se ele ressuscitar, ele continua. Se Lázaro viver ou não, para mim não faz diferença. Minha vida não está movida por aquilo que está dando certo ou está dando errado. É aquilo que eu construí ao longo do tempo. Minha vida é baseada naquele que entrou na minha casa quando eu sequer sabia quem ele era. Minha vida foi construída com Deus quando eu não sabia que roupa usar, que vocabulário usar, que pessoa usar, que negócio manter, que livro ler. Minha história com Cristo começou quando eu não sabia o que era uma oração, o que era uma intercessão, o que era um clamor, o que era uma unção. Eu não sabia nada disso. Mas ao longo da história eu fui aprendendo. E à medida que eu fui aprendendo, eu fui me consolidando nele. E à medida que eu fui me consolidando, eu descobri que lá na minha casa, a comida agora ficava em segundo lugar e a obediência em primeiro. Os valores dele agora passaram a fazer parte dos meus. E agora Lázaro ressuscita e volta para casa. E agora eu imagino
que todos se sentam. E Marta e Maria também. Porque agora ela já sabe como funciona. Agora ela já tem um entendimento do que é prioridade. Você quer caminhar com Jesus? Vá devagar. Tenha pressa não. Cuidado com a cobrança das pessoas que querem acelerar um processo que talvez não é o seu. A caminhada com Jesus é de fé em fé. É de glória em glória. O amanhã é uma evolução, sabe? É como o seu smartphone. Você vai fazer uma atualização. É o mesmo aparelho funcionando com uma nova atualização. É assim. Se não for assim, muitos perecem no caminho. Marta agora demonstra o que é um relacionamento inatingível. Ela volta com Lázaro e com Jesus para sua casa. Mas ela voltaria com Jesus e sem Lázaro para sua casa do mesmo jeito. É esse tipo de relacionamento com Deus que eu e você precisamos manter. Mas antes, dá uma olhada se dá para pagar o preço. Se não quiser, venha para a igreja e não levante a mão. Venha para a igreja. Sente aí. Pastor, eu fumo, bebo, eu me prostituo, eu tenho uma amante, eu tenho uma vida sexual ativa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, então tá bom. A gente entende isso. Pastor, mas eu estou afim de levar Jesus para a minha vida. Você tem um entendimento que esse tipo de vida com Ele não lhe cabe? Ah, eu tenho, mas eu não sei se eu estou disposto a pagar esse preço não, hein? Então venha, sente. Durante os cultos receba o louvor, receba a palavra, diga para Ele sobre suas fraquezas, e já já você vai desenvolvendo um crescimento, onde mesmo no começo meio atrapalhado, meio confuso, Ele vai tolerar que você suje o nome dEle. Mas cuidado, porque Ele disse a Davi algo muito duro. Quando Davi resolveu sujar o nome de Jesus, ou de Deus, perdão, porque estamos no Velho Testamento, no Antigo, matando um oficial e se deitando com a mulher dele, Deus chamou Davi através do profeta Natã e disse para ele: olha, cara, estão falando mal de mim a teu respeito, por tua causa. Eu te tirei de trás das malhadas, troquei a monarquia de mão, o trono saiu de Saul e veio para você. Você não era ninguém, um filho bastardo de Jessé. Você não era nada, cara. Eu te dei tudo. Eu fiz você ser quem você é. E você fez isso com o meu nome, cara. Eu vou te perdoar, meu irmão, porque você foi responsável e assumiu. Mas eu vou te dizer, a espada jamais vai te apartar, ou apartar da tua casa.
Você quis trazer esse problema sexual para a sua vida, então eu vou te falar. Um de teus filhos vai se deitar com todas as suas mulheres em ambiente público. Um de seus filhos vai abusar sexualmente de uma filha sua. O filho que você teve com essa mulher, ele vai morrer. Preste atenção. E tudo isso, Davi, eu vou te avisar por quê. Por causa do meu nome. Se você não zela pelo seu nome, eu zelo pelo meu. É isso que Deus está dizendo a Davi. Então não brinca com isso. Não dá para pagar, vá devagar. Mas não brinca não. Não tente viver vida dupla, porque isso envergonha a igreja, isso envergonha a sua família, isso envergonha o Senhor. Construa um relacionamento firme, devagar como Marta. Confuso, leva, não deveria ter levado, é pesado demais, eu estou aprendendo a lidar, espera aqui, minhas prioridades, as prioridades dele, eu não sabia que era isso, eu fui me adaptando, o relacionamento foi para a próxima fase, ele não veio ou não fez no modelo que eu queria, mas eu continuo firme com ele. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. É esse tipo de relacionamento que a gente precisa. Somos uma igreja pentecostal e aqui você vai ouvir língua estranha. Aqui nós cremos nas curas, nos milagres, nos dons. Mas aqui nós cremos que se alguém administrar bem sua vida, leva a sua vida a ser muito mais suave. Descubra o quanto custa e leve a sério, porque o Senhor não é brincadeira. A casa de Lázaro é uma casa extraordinária. Agora nós vemos a família de novo, a forma extraordinária da adoração de Maria, a maneira sensacional que é o exemplo de Lázaro. Agora todo mundo quer ir a Betânia. Betânia virou palco, sabe? Todos querem ir a Betânia. Mas cadê Jesus? Está em Betânia? Não. Mas o que tem em Betânia? Um cara que ficou morto durante 4 dias e que voltou. Um cara que sabe o que tem do outro lado. Olhe bem, o Lázaro. Se fizermos um paralelo com a parábola do rico e Lázaro, parece até que Deus atendeu. Mande Lázaro voltar para falar com os meus irmãos, foi o que disse o rico. Que Deus nos fortaleça, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que alguém possa olhar para nós e dizer: boa conduta, viu, cara? Que Deus te abençoe. Vale a pena ver alguém como você. Fique de pés.